Oi, tudo bem? Bom dia. Eu tô aqui com a Angelita Damasio, a nossa voluntária Fundação Laço Rosa, chiquérrima. O microfone tá na tua cara, Angelita. Como é que você vai falar aqui no Porque ele tampa feiura. Ah, que feiura! Mulher linda dessa, gente. Fala sério. Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com a Angelita Damasio. Ela é a voluntária Fundação Laço Rosa e a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre voluntariado. Como é ser um voluntariado? Esquece, manda, corta. Como é ser um voluntário? O que leva você a ser um voluntário? É bem bacana. Mas para ser um voluntário, a gente também precisa realizar algumas regrinhas. A gente precisa ter algumas regrinhas, né, Angelita? É verdade. Então, fala um pouquinho, Angelita. Fala Tá oi, valendo, gente. ali? Não, aqui tá desligado. Ali a gente tá fazendo introdução. Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui podendo falar com todos vocês um pouquinho, trocar experiência. Eu acho super bacana esse momento. A gente aprende, a gente ensina e vamos tocando. É isso aí. Eu me vejo tentando, né? Ninguém é perfeito, Com certeza. mas eu me vejo tentando todos os dias me tornar uma pessoa melhor. À medida que você vê tanta gente sofrendo, você vê tantas histórias de superação, tantas histórias de frustração, de abandono, a gente vê de tudo. E eu acho que mais do que transformar a vida das pessoas, elas conseguem transformar as nossas vidas. É verdade. Curiosidade em saber que é o trabalho voluntário. Trabalho voluntário é tudo de bom. Eu sou uma voluntária, fui uma paciente com câncer, né? Eu tive câncer de mama, como eu já havia comentado aqui com vocês. E assim, eu descobri o trabalho voluntário após o câncer, porque comecei a trabalhar como voluntária da Fundação Laço Rosa, né? Quem me conhece sabe da minha história. E depois, quando a gente já começou aqui, quando eu comecei com o trabalho voluntário aqui, logo em seguida vieram algumas pessoas me pedindo para fazer parte do trabalho e tal, e uma delas foi a Angelita. Sabendo que ela fazia um trabalho voluntário dentro do UNACOM, e é uma área assim que mexe muito comigo, que é a área da oncologia. Eu perdi uma amiga muito querida e eu cuidei dela, né? Assim, claro que não foi um cuidado integral, mas por muitas vezes eu estive cuidando dela. No momento que o cabelinho dela começou a cair, fui eu quem raspou a cabeça dela. E, infelizmente, né, a gente não sabe os mistérios de Deus, mas ela veio a óbito em 11 meses do diagnóstico de câncer de mama dela. E quando eu conheci a Patrícia, né, mineiro come quieto, eu fiquei observando a Patrícia primeiro e tal. Carioca maluca, não come quieta. Aí eu observei ela um certo tempo. E aí passaram-se nesse meio tempo, acho que cerca de 3 ou 4 meses, não sei. Aí um dia eu falei assim, que a mulher esqueceu de mim, ela também tá me achando uma cara de bandida. Aí eu mandei um WhatsApp pra ela. Falei, oi, tudo bem? É a Angelita. Aquela vez, você lembra? Eu me ofereci como voluntária. À medida que você vê tanta gente sofrendo, você vê tantas histórias de superação, tantas histórias de frustração, de abandono, a gente vê de tudo. E eu acho que mais do que transformar a vida das pessoas, elas conseguem transformar as nossas vidas. É verdade. É assim que eu me sinto também. O trabalho voluntário, ele pode ser realizado de diversas maneiras, né? E duas, assim, que a gente tem, assim, mais, que a gente foca mais são as ações esporádicas e as pontuais. Você não precisa ser uma voluntária de ir trabalhar todos os dias, ou seja, seriam as pontuais. Você precisar marcar horário, eu tenho que trabalhar de tal hora a tal hora. Não, você pode estar trabalhando eventualmente. Por exemplo, quando tem algum tipo de evento, quando alguma coisa assim que a gente vai precisar apenas uma vez por mês. Isso vai depender muito para quem você está trabalhando, para quem você está ajudando, né?
Então tem gente que fala assim, eu adoraria fazer um trabalho voluntário, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Gente, trabalho voluntário você pode inclusive fabricar alguma coisa, se você for uma artesã, você pode estar doando alguma peça para estar fazendo algum bazar, você pode estar desenvolvendo qualquer tipo de ajuda na sua cidade ou lançar uma campanha em prol daquela causa ou daquela instituição. Então, o voluntariado a gente pode trabalhar de diversas formas. A gente não precisa ficar preso num comum horário de trabalho que você precisa cumprir, a não ser que você assuma esse compromisso. Porque agora a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Compromisso. Ser voluntária, quando você aceita ser um voluntário, você está assumindo um compromisso. Você não está trabalhando de carteira assinada, você não está recebendo por ele, mas você está doando o seu trabalho em prol de uma causa. Isso precisa ficar muito bem definido. Tem muita gente que acha que vai entrar para o trabalho voluntário e que vai, sei lá, acho que idealiza uma situação. Trabalho voluntário não é só você ir no hospital, para você visitar um paciente que está precisando. Eu quero ir lá porque eu quero visitar, eu quero levar palavras de conforto. Isso você não precisa nem se associar a uma ONG, você pode ir direto no hospital nos horários de visita e fazer. Então, isso também é um trabalho voluntário. Só que tem muita gente, inclusive, que se decepciona quando chega lá na fundação, porque a gente precisa de diversos tipos de trabalho. Por exemplo, de uma pessoa que fique com a gente no escritório para fazer a organização de documentos, triagem de fichas. Isso é um trabalho voluntário, porque você está trabalhando por uma instituição que realiza trabalhos voluntários. E como qualquer empresa, ela precisa de organização. Ela precisa de pessoas que ajudem a gente a deixar aquilo lá tudo muito organizado. Então são diversos tipos de trabalhos, desde da limpeza, conservação, pessoas que possam disponibilizar seu tempo para ir buscar alguma coisa, ou uma fotógrafa que tem um tempo para poder estar fazendo as fotos de um evento. Todo tipo de trabalho voluntário, ele é muito bem-vindo, entendeu? Isso precisa estar muito certo na cabeça das pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Angelita, sobre responsabilidade, porque o pessoal às vezes não entende que o trabalho voluntário, eu vou fazer trabalho voluntário, eu vou quando eu quero. E não é bem assim, né? Trabalho voluntário não é bem assim, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa se assumir um compromisso. Então, eu falo pra caramba. E a gente também entende que, por vezes, igual nós temos psicólogas, nós temos enfermeira, nós temos assistente social, que são voluntárias. E a gente entende que, num determinado momento, ou ela passou no concurso, ela arrumou um bom emprego, e a partir do momento que ele se doa, né? Sim, eu penso assim, eu concordo com tudo que você está falando, mas naquela parte que você falou sobre... não posso mais, pra mim já não dá mais pra continuar e tal. Gente, tem que ter uma antecedência pra avisar isso. A gente passou por uma situação agora há pouco tempo, a gente precisava do trabalho dessas pessoas e foi num momento assim de muita turbulência pra gente. E eu entendo super a posição das pessoas, lógico, isso aí, mas caramba, a gente precisava de um período, pelo menos, ou que de repente essa pessoa pudesse aguardar a gente encontrar uma outra que pudesse estar colocando no lugar para estar ensinando novamente a função para essa pessoa, quais eram as nossas necessidades e tal. Eu acho que não custa, né, gente? Eu acho que tudo, Angelita, é uma questão de bom senso, né? E acho importante também a gente pontuar que, é claro, né, o voluntário, cada um se identifica com determinada tarefa, determinado trabalho, e isso não torna ninguém nem maior nem menor que o outro. Todos são de extrema importância. Todo trabalho doado é extremamente importante. Exatamente. Todo ele, qualquer forma de voluntariado é muito importante, porque a gente não trabalha, a gente não tem como remunerar as pessoas, né? Então qualquer tipo de trabalho voluntário é muito, muito bem-vindo. Gente, a pessoa tá comendo chuchu e ela me traz isso aqui. Quem quer a bala fine? Que absurdo, gente. Delícia. Eu comendo chuchu e ela me traz bala fine. Eu vou matar você, Angelita, essa chata. É bala fine de chuchu. Mentira! Já pensou, gente?
Por favor, quem é o fabricante? Aqui, gente, ela é meio esverdeada. Eu não sei quem é o fabricante dessa bala não, mas tá bom. O fabricante da bala Fine, por favor, bala Fine de chuchu, sem açúcar, por favor. Seria ótimo. Gente, curiosamente, para quem não sabe, dia 28 de agosto é o dia do voluntariado, né? A gente ainda não tinha um programa e eu não fiz nada referente a isso, mas a gente comemora o dia do voluntário no dia 28 de agosto. Muito bacana. No Brasil, esse dia foi instituído em 1985, tá? Por meio da lei de número 7.352. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho voluntário, é só buscar pela lei 7.352. Aqui no Brasil, ela foi instituída em 1985 e eu acho bastante interessante quem tiver a oportunidade de estar lendo sobre a lei e se inteirando mais sobre o que a gente está falando aqui, beleza? A Angelita veio procurar a Fundação Laço Rosa, que é um núcleo que nós temos aqui em Poços de Caldas, e ela veio procurar e oferecer um trabalho voluntário. Hoje a Angelita é um braço direito da fundação, desempenha várias funções, não somente uma função, mas são várias funções e tem nos ajudado demais a desenvolver esse trabalho aqui na cidade, de extrema importância, né, que é o voluntariado do câncer de mama, que a Fundação Laço Rosa, ela se direciona mais para o câncer de mama, né, a causa do câncer de mama. Então, assim, temos um núcleo, a fundação ela fica no Rio de Janeiro, mas um núcleo que eu trouxe aqui para Poços de Caldas, para a gente estar desenvolvendo um trabalho como o do Rio, que é muito importante, sempre achei muito bacana o trabalho da fundação e eu acho assim de extrema importância para essas pacientes aqui, porque a gente não tinha nada parecido com a fundação aqui na cidade e por isso eu trouxe. E a gente identifica aqui como núcleo Fundação Laço Rosa de Poços de Caldas, ok? Então a gente hoje está falando sobre voluntariado aqui na rádio e agora nós vamos falar um pouquinho sobre ONG. Nós vamos falar, é o nosso último assunto de hoje, para a gente entender um pouquinho como que é o trabalho de ONGs. As ONGs, elas fazem parte de um terceiro setor. Existe o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. O que seria o primeiro setor? Seria os setores públicos, né? Os hospitais, as instituições públicas. A gente tem o segundo setor, que são os empresários, é o empresariado, o comércio, já é a parte privada, é o setor privado, tá? E temos o terceiro setor, que são as ONGs, as instituições, fundações, e elas cuidam. Basicamente, a gente pode definir que essas instituições elas vêm para suprir as deficiências do primeiro e do segundo setor, né? Então, o terceiro setor ele vem para isso que existem as ONGs, para lutar pelos direitos das pessoas quando eles não são atendidos, para ajudar no que de repente o primeiro e o segundo setor deixou passar. Então a ONG ela vem para suprir algumas outras necessidades. E vou te falar que mesmo assim ainda fica alguma coisa por fazer, né, Angelita? Sempre fica, né? É inevitável porque a gente também, às vezes a demanda é muito grande. A gente não consegue, porque Poços hoje atende 87 cidades, né? Além dos próprios pacientes de Poços, que já são bastante. Então, a gente tenta, dentro das nossas possibilidades, né? Atender, direcionar um atendimento bem específico para cada paciente. Mas é inevitável, muitos, infelizmente, a gente não consegue alcançar, muitas vezes pela distância, vem com a van da cidade e a van tem horário para sair. Então, assim, sempre fica um pouco deficitário, né? Mas a gente tenta, dentro das nossas possibilidades, suprir o que o primeiro e o segundo setor não conseguiram. Pessoal, esse foi o Lenços ao Vento. Eu entrevistei a Angelita Damasio, ela é a nossa voluntária da Fundação Laço Rosa Núcleo Poços de Caldas. A gente falou hoje sobre o trabalho voluntário. Quem quiser ser um voluntário pode estar enviando mensagem para a gente também. Pode estar mandando para a Fundação Laço Rosa. A Fundação tem um site que é www.fundacãolacorosa.com, tá? Você vai falar com a galera lá do Rio de Janeiro, porque a sede é lá, ok?
E aí vocês podem estar mandando um recadinho pra gente, ou tá vendo até no próprio site da fundação como é que faz para ser uma voluntária fundação. Esse telefone é um absurdo de alto. Gente, o programa é muito doido. Para com isso, menino. Pessoal, então a gente vai se despedindo hoje. Angelita, fala um pouquinho. Pessoal, obrigada pela oportunidade de poder trocar um pouquinho, né, de conhecimento hoje, falar um pouco sobre o trabalho voluntário, sobre se doar, né, as formas que a gente pode se doar. É muito importante, eu agradeço a oportunidade, Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês. A Angelita volta, é só pedir que ela volta. E a gente fala de outras coisas. A Angelita é enfermeira de formação, né? Ela tem nível superior de enfermagem. E a gente também pode conversar sobre outros assuntos. Manda pra gente, tá? A sua sugestão de assunto, sei lá, o que você quiser falar, a gente tá falando por aqui também, beleza? Manda suas críticas construtivas, isso é importante. Sugestões, beijos. Beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, tá? Beijo. Tchau!